Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Pode parecer simples demais. Pode parecer até discreto demais para provocar uma mudança real. Mas a verdade é que muitos processos profundos de transformação não começam em grandes rupturas. Eles começam em pequenos rituais repetidos com consciência. E a noite é um momento extremamente poderoso para isso. Porque quando o dia desacelera, quando o barulho diminui, quando as distrações começam a perder força, a mente também entra em outro estado. Ela fica mais sensível, mais receptiva, mais próxima daquilo que carregou silenciosamente ao longo do dia. Medos, desejos, preocupações, imagens internas, conversas mentais, emoções não resolvidas, esperanças e padrões que continuam se repetindo. Muita gente vai dormir carregando tensão, preocupação, culpa, comparação, ansiedade e escassez. Fecha os olhos, mas não fecha os ciclos mentais. O corpo até tenta descansar, mas a mente continua alimentando as mesmas narrativas que enfraquecem, apertam e travam a energia. E é exatamente por isso que o momento antes de dormir pode se tornar uma chave. Se você usar esse espaço com consciência, pode começar a reorganizar sua mente, suavizar padrões antigos, fortalecer uma nova direção interna e abrir espaço para uma relação mais profunda com a clareza, a paz, a prosperidade e a sua própria transformação. Neste vídeo eu quero propor um exercício mental simples, mas muito poderoso, para você fazer antes de dormir por 7 noites seguidas. Quero explicar por que esse horário é tão importante, o que esse exercício ativa dentro de você e como usá-lo não como um gesto mágico, mas como uma prática real de reprogramação interior. Porque a última conversa que sua mente tem antes do sono pode influenciar muito mais do que você imagina. Então fique comigo até o final, porque talvez o que você precise neste momento não seja mais força, mais cobrança ou mais pressão. Talvez o que você precise seja encerrar o dia de um jeito diferente, para começar a acordar de um jeito diferente também. Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Antes de entrar no exercício em si, é importante entender por que o momento antes do sono é tão especial. Ao longo do dia, a mente costuma funcionar em alta velocidade. Há tarefas, responsabilidades, estímulos, notificações, conversas, decisões, preocupações e interrupções o tempo todo. Tudo isso faz com que o estado mental fique mais reativo, mais acelerado e muitas vezes menos profundo. Mas quando a noite chega, algo muda. O corpo começa a desacelerar. Os sentidos externos perdem intensidade. A energia do dia começa a baixar. E nesse processo a mente vai ficando menos ocupada com o mundo de fora e mais próxima do mundo de dentro. É justamente nesse momento que muitos pensamentos antigos ganham força. Às vezes aparecem preocupações. Às vezes lembranças. Às vezes culpas. Às vezes comparações. Às vezes aquela sensação silenciosa de que a vida ainda não está onde você gostaria que estivesse. Se você dorme mergulhado nesse estado, tende a reforçar exatamente aquilo que já está cansando sua mente há tempo demais. Mas se você aprende a conduzir esse momento com mais consciência, cria uma oportunidade valiosa de reposicionar a própria energia. O que você pensa, sente e repete antes de dormir não some simplesmente. Isso acompanha seu campo interno. Isso influencia a qualidade do descanso, a forma como o corpo relaxa, a sensação ao acordar e até a narrativa com a qual você retoma o dia seguinte. Por isso, o período antes do sono não deve ser tratado apenas como o fim do dia. Ele também pode ser tratado como o início silencioso do dia seguinte. Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Talvez você esteja se perguntando: por que 7 noites? Por que não fazer uma vez só? Ou por que não apenas quando der vontade? Porque a mente aprende pela repetição. Uma única prática pode tocar você. Pode trazer alívio, clareza ou até emoção. Mas a repetição é o que começa a construir trilha interna. É o que cria familiaridade. É o que enfraquece a força do automático antigo e fortalece uma nova direção.
7 noites não são um número mágico no sentido superficial da palavra, mas representam um ciclo curto e, ao mesmo tempo, suficiente para gerar percepção real. É um período bom para observar mudança de estado, mudança de linguagem interna, mudança de sensação ao dormir e ao acordar. Além disso, quando você escolhe praticar algo por 7 dias seguidos, envia uma mensagem importante para si mesmo. Eu estou me comprometendo com a minha transformação. Ainda que de forma simples, ainda que em silêncio, ainda que ninguém veja. A mente precisa dessas provas de intenção. Muita gente deseja mudança, mas não cria rituais. Deseja paz, mas não cria espaço. Deseja clareza, mas não cultiva silêncio. Deseja prosperidade, mas não reorganiza a qualidade do que pensa quando está sozinho. Então, às vezes, a vida não muda porque falta desejo. Ela não muda porque falta continuidade. 7 noites são um convite à continuidade. E quando você oferece continuidade à própria mente, começa a sair do improviso emocional e entra em um processo mais consciente de reconstrução interna. Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Esse exercício não serve apenas para relaxar. Ele trabalha camadas mais profundas. Primeiro, ele ajuda a interromper a repetição inconsciente dos mesmos pensamentos enfraquecedores. Em vez de terminar o dia alimentando medo, ansiedade, culpa, comparação ou escassez, você passa a conduzir sua mente para um lugar mais consciente. Segundo, ele fortalece presença. Muita gente vive o dia inteiro dispersa, reagindo ao que acontece, sem perceber o que está sentindo de verdade. Quando para por alguns minutos antes de dormir, pode finalmente ouvir o que está acontecendo dentro. Terceiro, ele reorganiza a relação com a própria identidade. Porque a forma como você encerra o dia diz muito sobre a forma como está se tratando por dentro. Se você termina a noite em guerra consigo mesmo, tende a acordar ainda carregando essa guerra. Mas se começa a terminar a noite com mais observação, mais verdade, mais intenção e mais gentileza consciente, alguma coisa começa a se reposicionar. Quarto, esse exercício ajuda a abrir espaço para uma nova narrativa. E isso é muito importante. Porque sua vida não é sustentada apenas pelos fatos que acontecem, mas também pela história que sua mente conta sobre esses fatos. Se a história é sempre de falta, fracasso, atraso, inadequação ou peso, a energia da vida se fecha. Mas se a história começa a incluir consciência, possibilidade, merecimento, direção e reconstrução, a mente vai deixando de operar apenas no campo da sobrevivência. Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Existe um erro muito comum, e muito silencioso, que desgasta profundamente a energia. Usar a noite para reforçar tudo aquilo que já está machucando você. A pessoa deita e começa a rever problemas. Lembra do que não fez. Reabre conversas difíceis. Imagina cenários ruins. Se compara. Se culpa. Sente que está atrasada. Pensa no dinheiro com medo. Pensa na vida com aperto. Pensa no futuro como ameaça. O corpo está tentando entrar em repouso, mas a mente está reativando tensão. E quanto mais isso se repete, mais o cérebro se acostuma a associar a noite com sobrecarga emocional. O problema não é apenas dormir mal. O problema é acordar já dentro da narrativa da exaustão. Por isso, o exercício que vou propor não é uma técnica de ilusão. Não é para fingir que está tudo bem quando não está. É para impedir que a sua mente use o momento mais sensível do dia para aprofundar ainda mais aquilo que está travando sua energia. Você não precisa mentir para si mesmo antes de dormir. Mas também não precisa continuar oferecendo à sua mente, todas as noites, a mesma alimentação emocional que a enfraquece. Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Agora vamos ao exercício. Antes de dormir, já com o ambiente mais silencioso, apague ou reduza os estímulos. Afaste o celular por alguns minutos. Sente-se ou deite-se de forma confortável. Respire mais lentamente. Não precisa fazer nada complicado.
Apenas saia do ritmo automático do dia. Depois, siga estes 4 passos. Primeiro passo: reconheça o que está pesando. Pergunte a si mesmo em silêncio: o que mais ocupou a minha mente hoje? Deixe a resposta vir. Talvez tenha sido medo. Talvez preocupação. Talvez culpa. Talvez exaustão. Talvez ansiedade. Talvez uma sensação de insuficiência. Apenas reconheça. Sem julgamento. Sem tentar parecer forte. Sem se enganar. Segundo passo: solte a narrativa do peso. Agora pergunte: o que eu não preciso continuar carregando para dentro desta noite? Essa pergunta é muito poderosa. Porque nem tudo aquilo que aconteceu no dia precisa ser levado para o sono. Nem toda tensão precisa atravessar a noite com você. Nem toda dor precisa ser repetida mais uma vez antes de adormecer. Talvez você perceba que não precisa continuar carregando uma cobrança, uma conversa, um medo antigo, uma comparação, uma exigência excessiva, uma culpa desnecessária. Terceiro passo: escolha uma nova verdade para esta noite. Agora pergunte: que verdade eu escolho fortalecer dentro de mim enquanto descanso? A resposta precisa ser simples, sincera e possível de sentir. Algo como: eu escolho descansar sem guerra interna. Eu me permito soltar o excesso. Eu não preciso resolver tudo hoje. Eu posso construir uma nova fase com calma e consciência. Eu mereço paz enquanto descanso. Eu libero a escassez e acolho a clareza. Eu escolho dormir em reconciliação comigo mesmo. Eu posso acordar mais leve do que me deitei. Escolha apenas uma frase por noite, ou repita a mesma por 7 noites, se ela fizer sentido. Quarto passo: visualize por alguns instantes. Agora, com os olhos fechados, imagine-se acordando no dia seguinte com um pouco mais de leveza, um pouco mais de direção, um pouco mais de espaço dentro de si. Não imagine uma vida perfeita. Imagine um estado mais alinhado. Veja-se respirando melhor, pensando com menos pressão, sentindo-se um pouco mais presente, um pouco mais inteiro, um pouco menos dominado pelo automático antigo. Fique assim por 1 ou 2 minutos. Depois, apenas descanse. Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Muita gente faz uma prática e quer saber logo no primeiro dia se já houve uma grande transformação. Mas o mais bonito desse processo está nos sinais sutis. Talvez você perceba que está dormindo um pouco mais em paz. Talvez acorde menos carregado. Talvez comece a notar seus pensamentos com mais clareza. Talvez sinta menos necessidade de terminar o dia brigando consigo mesmo. Talvez perceba que certos pesos começam a perder força. Talvez se sinta mais presente ao longo do dia. Às vezes, o resultado não vem como explosão. Vem como suavização. E isso já é muito importante. Uma mente que se suaviza começa a ouvir melhor. Uma mente que sai do estado constante de guerra começa a enxergar melhor. Uma mente que aprende a descansar sem tanto conflito começa a se reorganizar com mais profundidade. Não subestime mudanças sutis. É assim que muitas transformações verdadeiras começam. Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Talvez, durante a prática, apareçam pensamentos difíceis. Medos. Lembranças. Aperto no peito. Sensação de atraso. Insegurança. Isso pode acontecer. E aqui está um ponto importante. O objetivo do exercício não é impedir pensamentos. É mudar sua relação com eles. Se algo difícil surgir, não entre em guerra. Apenas observe e diga internamente:
Eu reconheço que isso está em mim, mas não preciso alimentar isso agora. Essa frase ajuda a criar uma pequena distância entre você e o pensamento. Você não está negando. Você está deixando de se fundir completamente com aquilo. Depois, volte para a respiração, para a frase escolhida e para a imagem de um despertar mais leve. A prática não precisa ser perfeita para funcionar. Ela precisa ser verdadeira. Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Se quiser aprofundar ainda mais, você pode usar um caderno simples durante esses 7 dias. Em cada noite, anote 3 coisas. O que mais pesou hoje? O que eu escolho soltar esta noite? A verdade que quero fortalecer enquanto descanso. Isso transforma a prática em um ritual ainda mais consciente. Ao final das 7 noites, releia o que escreveu. Você pode se surpreender com os padrões que vão aparecer. Pode perceber o que se repete. Pode entender melhor o que sua mente vem carregando há mais tempo do que deveria. E pode começar a enxergar com mais clareza aquilo que sua alma já está pedindo para deixar para trás. Escrever ajuda a tirar o peso do campo difuso e trazer para a consciência. E tudo aquilo que vai para a consciência começa a perder parte do poder de governar no escuro. Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Talvez a sua transformação não comece em um grande evento, em uma grande resposta, ou em uma virada repentina. Talvez ela comece assim, em silêncio, na forma como você escolhe encerrar o dia. A mente que dorme em guerra tende a acordar em defesa. Mas a mente que aprende, pouco a pouco, a terminar a noite com mais verdade, mais presença e mais intenção, começa a abrir espaço para uma nova forma de viver. Você não precisa resolver toda a vida antes de dormir. Mas pode escolher não continuar alimentando, noite após noite, a mesma narrativa que esgota você. Pode escolher reconhecer o peso, soltar o excesso, fortalecer uma nova verdade e descansar de um jeito mais alinhado com a pessoa que está se tornando. 7 noites podem parecer pouco. Mas às vezes, 7 noites são suficientes para mostrar à sua mente que existe outro caminho possível. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Por 7 noites, eu escolho dormir em paz comigo. Essa frase pode ser o começo de uma nova relação com sua mente, com seu descanso e com sua própria energia. Se inscreva no canal, ative a mente, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa encerrar o dia de um jeito diferente para começar a viver de um jeito diferente também. Porque a transformação começa dentro. E muitas vezes, ela começa na última conversa que você tem consigo mesmo antes de dormir. Faça este exercício mental antes de dormir por 7 noites. Bem-vindo ao Ative a Mente. Aqui, a transformação começa dentro. Sempre começa dentro.